Afinal, é para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou o teofilósofo e mestre José Massango. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 523, GoTV, canal 12, TV Cabo, canal 14, Star Times, canal 111, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, é Frei Josias Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema, que é por que Moçambique continua pobre. Recebemos o presidente João Massango, recebemos o psicólogo Cremilo, também recebemos o reverendo J.C. Maló. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com o presidente Massango. Presidente, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Muito obrigado, meu caro amigo teofilósofo José Massango. Eu quero cumprimentar o ilustríssimo aqui ao meu lado e também quero estender esta saudação aos telespectadores assíduos exatamente desta televisão, que passa mais ou menos 6 ou 7 meses que eu nunca tenho entrado nesta casa, mas encontrei esta oportunidade para podermos conversar hoje em torno de vários debates do nosso país. Olha, Massango, o meu ponto prévio de hoje tem exatamente a ver com uma situação que inquieta o país, Moçambique. A situação de Cabo Delgado. Eu tenho uma pergunta a fazer ao presidente da República de Moçambique. Porque o presidente da República, em simultâneo, é comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Nós vimos e acompanhamos ao longo do tempo, não é, que a situação do terrorismo na província de Cabo Delgado, sobretudo com a vinda dos nossos amigos de Ruanda, a Samine da SADC, a situação estava controlada, não é? O próprio chefe do Estado veio publicamente assumir que a situação em Cabo Delgado está totalmente controlada. A nós hoje nos admira o nível da chacina, que até então o Estado moçambicano não assume exatamente aquilo que está acontecendo no campo do teatro. Mas é preciso a gente dizer que lá no norte estão os nossos filhos, estão os nossos primos, estão os nossos sobrinhos, estão várias pessoas que nos comunicam. E eu estou a lamentar
porque há algumas imagens chocantes que estão a circular nas redes sociais. Se aquelas imagens forem de Moçambique e aquelas imagens forem reais, de nós vermos as nossas forças armadas de Moçambique chacinada pelo terrorismo daquela forma, e as informações circulam já mesmo em televisões, que é Mocojo, na província de Cabo Delgado, houve ataque, os demais. Isso, de facto, deixa-nos a desejar. Eu estou preocupado com a situação de Cabo. E a única pessoa em Moçambique que deve nos dar a explicação é o Presidente da República. Eu queria trazer exatamente este ponto prévio, porque a situação de Cabo Delgado fugiu de controle. E as informações, eu digo, começam a chegar de todos os lados. Primeiro, a questão da desmoralização das nossas tropas no teatro operacional. Segundo, o nível de ataque que está sendo perpetrado pelo terrorismo. Dizia-se no passado que este terrorismo não tinha face. Não seria possível nós negociarmos com quem nós não conhecemos. Não seria agora. Não seria agora. As imagens que estão sendo postas a circular são chocantes. São chocantes. E há quem, na verdade, deve aparecer para poder dizer alguma coisa. Eu queria levantar, esta mensagem é para o presidente Nhosi mesmo, é para o governo da Frelimo. Esta mensagem é para aqueles pais que têm os filhos que estão a morrer no campo da batalha. É para qualquer moçambicano, porque nós ficamos sem saber qual é a motivação exatamente desta guerra. Ficamos sem saber porque é que estão a mandar jovens, aqueles que estão à procura do futuro, em Cabo Delgado, para tornarem carne de canhões. Mas, Sango, eu quero trazer este ponto prévio, porque a mim me choca bastante quando, na minha intervenção, eu disse que o alto magistrado disse que a situação em Cabo Delgado estava controlada, mas a situação em Cabo Delgado não está controlada, a situação tornou-se insustentável, o nível de terrorismo que está de facto a acontecer. Nem os ruandeses já não estão a conseguir controlar, nem a Samine, nem os outros. Então, a situação está mesmo lamentável. Eu queria trazer isto porque é uma situação que eu estou a lançar para os moçambicanos, e nenhum pai, nenhuma família deve ficar feliz. Quem sabe que tem filho que está no campo da batalha. Aquelas imagens ali, eu tenho certeza que, como vazaram nas televisões, qualquer pai, qualquer família que vai casar e conhecer a imagem que este é meu filho, vai ser de facto uma dor total. Obrigado, presidente João Massango. Passo agora para o Dr. Cremildo. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Bom, obrigado, ilustre Massango, boa tarde, também ao referendo, boa tarde a todos os telespectadores. O meu ponto prévio tem a ver com a depravação das linhas aéreas de Moçambique. Circulam notícias de reações até do consultor que foi contratado há pouco tempo para poder revitalizar e trazer à vida aquela empresa pública que já estava, vamos dizer, obsoleta há muito tempo. No entanto, hoje nós somos mais uma vez surpreendidos com a notícia de que voos atrasaram devido dívidas milionárias a fornecedores de combustível, não é, para os aviões, e por via disso o consultor veio ao público para poder reagir e, na visão dele, há uma sabotagem intencional e sistemática para que esta empresa pública possa não ter pernas para andar. E é chocante, não é? É chocante quando um consultor toma a coragem de vir ao público justificar por que razão aquela empresa em particular não está a caminhar até hoje. Dentre várias coisas que me chocaram, é o fato de haver provas convincentes de roubos sistemáticos dos fundos da própria empresa para fins pessoais da anterior gestão, não é?
Ele perguntava se como é possível que o dinheiro de empresa, ou melhor, haja faturas na empresa que tenham ido adquirir uma casa particular, por exemplo, para um determinado administrador da empresa. Isto é lamentável. Por que é meu ponto prévio? Talvez porque até vai ter alguma relação com o que nós vamos debater aqui. O meu ponto prévio porque nós sabemos quem está a destruir as empresas públicas em Moçambique. Nós sabemos quem está a destruir. Tudo o que esta mão específica toca apodrece, porque já tem uma mão podre. É por essa razão que você olha quase todas as empresas públicas hoje só estão a respirar com tubos. Você olha para linhas aéreas, tem MCL, quer dizer, todas essas empresas de alguma forma estão endividadas, além de dívidas avultadas que têm com fornecedores ou stakeholders, têm vários problemas ligados à gestão. Então, é preciso que nós possamos compreender, não é, que este país, a continuar do jeito como está, as empresas públicas a funcionarem para alimentar um grupo específico de pessoas que até não fazem parte daquela empresa, mas simplesmente porque são eles que têm o poder político no país, nós, infelizmente, vamos construir um futuro caótico para os próximos 30 segundos. Ou para as próximas gerações. Portanto, é preciso que esta nota possa ser registrada para que nós possamos tomar a consciência do que realmente está a acontecer lá. Uma empresa que tinha que vir revitalizar, mas infelizmente encontra obstáculos criados politicamente que acabam impedindo que possa exercer devidamente o seu trabalho. Então este é o meu ponto prévio. Obrigado, doutor Kermil. Passo agora para o reverendo G.C. Maló. Reverendo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio também, é momento de colocar o seu ponto prévio. As saudações a todos aí em casa. Também quero saudar aqui aos meus colegas do painel. Ponto prévio, se calhar, dizer para os meus amados compatriotas a terem cuidado com as datas capitalistas. Amanhã, como bem sabe, é o dia de São Valentim, não é? Que é uma data em referência a um padre romano chamado Valentim, que no século III foi condenado à morte por contrariar aí as ordens do imperador Cláudio II, né? E depois, posteriormente, foi canonizado e a sua cabeça encontra-se na Basílica de São Valentim, onde também é adorado. Para os evangélicos, no caso específico como eu, nós precisamos entender que não nos imiscuímos com esse tipo de datas. Nós não somos idólatras, não beatificamos pessoas e não nos envolvemos com idolatria. É preciso ter muito cuidado com isso. Eu vejo algumas igrejas evangélicas fazendo programas alusivos ao dia de São Valentim e percebo claramente que as pessoas têm um vazio no conhecimento da palavra e o mundo já entrou na igreja de tal maneira que não conseguimos fazer uma separação clara entre aquilo que é profano e aquilo que é santo. Este é o meu ponto prévio. Obrigado, reverendo G.C. Maló. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos telespectadores conectados ao nosso programa de hoje. Luís Massing, sempre ligado, nosso muito obrigado. Rafael Chicote, boa tarde, Pai Massango, ligado a partir da Beira, nosso muito obrigado. Vasco, ligado da Zambesa, nosso muito obrigado. Rafael, está bem, nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Em diálogo nós recebemos três figuras, recebemos o presidente João Massango, recebemos o reverendo e economista G.C. Maló, também recebemos o psicólogo Kermil, que vai nos ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual, que é a pobreza. Porque Moçambique continua pobre. E o nosso tema de hoje vem em forma de questão. Começo com o presidente Massango. Presidente, temos aqui uma questão prévia. Temos aqui a situação da pobreza absoluta a aumentar mais e mais. O povo está a morrer à fome. O que fazer? E qual é
a solução à vista para a pobreza do povo? Muito obrigado, meu caro amigo apresentador exatamente deste programa. É simples. Olharmos o nosso país, Moçambique, olhar os problemas que este país tem e trazerem homens com visão estratégico para resolver o problema do país. Eu vou saindo a um breve trecho para a Tanzânia. Tanzânia teve um presidente chamado John Magufuli, o falecido presidente John Magufuli. Por que é que Tanzânia, a breve trecho, desenvolveu? O John Magufuli, quando chega no poder, ele sabia que havia problemas de corrupção na Tanzânia. A corrupção na Tanzânia era alta. E ele, quando chega, chamou lá economistas. Ainda bem que estamos aqui com um economista e ao mesmo tempo servo de Deus. E ele fez a seguinte pergunta: o que é que nós podemos fazer para mudarmos o cenário da Tanzânia? Porque nós temos tudo. Quando a gente fala tudo, estamos a falar em termos do recurso. O indivíduo que foi encontrado disse: para nós podermos mudar as coisas no nosso país, precisamos de mudar o formato da vida, o formato como o país é gerido. Primeira gestão do país. Então, se nós mudarmos este formato, estamos em altura da gente colocar este país além. E diz mais, é preciso que nós tenhamos gestores que servem o povo, não gestores que se servem. O gestor que serve o povo é aquele que abdica contra todos os atos de corrupção, não é olhando o povo. O presidente ainda pergunta: se eu te colocar exatamente aqui, neste lugar, alguma coisa pode mudar? Disse sim, poderia mudar. O que é que nós devemos fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer, temos que reduzir aquilo que tira o dinheiro do Estado, que são as mordomias em grande, não é? Então, significa que todos aqueles seus ministros que tinham carros de top de gama, não é? Estamos a falar de carros que custam muito dinheiro. A primeira coisa que nós deveríamos fazer era a gente tirar essas viaturas a esses indivíduos e estabelecermos apenas uma viatura que gasta pouco, mas que leva o indivíduo ao trabalho para ele poder fazer. Porque as mordomias, o conhecimento, o bem-estar, não se revela por aquilo que a pessoa tem. Ele dizia isto aqui: olha, na Tanzânia, em pouco tempo, todos aqueles que usavam, por exemplo, as classes executivas, começando por ele, o presidente, passaram para classes econômicas. Todos aqueles que tinham os Rolls Royces, ele dizia: o único carro de luxo que nós vamos ter é só na presidência. O carro apenas do presidente. Todos. Aquele carro oficial. Mas quando eu estiver a sair também, me coloque naqueles outros carros não onerosos. Feito isso, nós começamos a notar o desenvolvimento daquele país em todas as áreas. O nível da corrupção reduziu. As pessoas que trabalhavam para o Estado, estou a falar de funcionários, aqui em Moçambique chamam de funcionários públicos ou do aparelho do Estado, começaram a ter a política, a cultura do Estado. O que é a cultura do Estado? A cultura do Estado é você trabalhar para o Estado. Lá fora chamam funcionário do governo. Quem trabalha no Ministério é funcionário do governo. A partir daí, as coisas começam a mudar. Reduz o número, não é, maior em que o Estado investia, por exemplo, para combustível. Reduz o número maior em que o Estado
não investia para certas áreas de interesse social. Nós vimos a educação. A educação começar a ganhar o eco, porque qualquer país desenvolve com a educação. Não é? Nós começamos a ver a agricultura. E um dado muito interessante, caro jornalista, a educação está plasmada na nossa Constituição como base do desenvolvimento. Depois a seguir é a indústria. Se você reparar esta cadeia da educação, da agricultura como base do desenvolvimento, a indústria como base de desenvolvimento, não é exatamente esta coisa que no nosso país estamos a levar a cabo. Nós começamos a olhar apenas para o gás, deixamos a agricultura. Estou a responder a questão que me coloca: por que um país com 36 milhões de terras aráveis tem fome? Por que um país que tem mar, 2.700 quilômetros da costa, nós até hoje comemos o carapau da Namíbia, comemos o carapau da Angola, quando temos 2.700 quilômetros da costa? Como é que um país que tem uma vasta terra, nós os moçambicanos, a nossa juventude, não tem espaço para habitação? Estamos a falar de 801.790 quilômetros quadrados, não é? Que nos 32 milhões de moçambicanos, se a gente distribuir a terra para todos eles, cada um teria 150 talhões de 15 por 30. 150 talhões de 15 por 30 para 32 milhões de moçambicanos. São quantos jovens que não têm casa? Jovens que ascendem, não é? Vão à escola, estudam, fazem a formação no ensino superior, mas depois estão ali na rua a venderem crédito. São jovens que estão ali, meninas a prostituírem para poderem comer. Quando me pergunta por que é que Moçambique não desenvolve em primeiro lugar por uma razão bastante simples: a questão da liderança. Em toda parte do mundo onde o país desenvolve, primeiro olhamos a liderança. A liderança. Em toda parte do mundo onde o país desenvolve, olhamos as políticas públicas não vistas no planos quinquenais. Entrou o Massango, vai governar só 5 anos. Em toda parte do mundo, os governos estabelecem os chamados planos diretores. O que é que nós pensamos sobre a educação nos próximos 60 anos? O que é que nós pensamos sobre a agricultura nos próximos 60 anos? O que é que nós pensamos sobre os transportes nos próximos 60 anos? O que é que nós pensamos sobre o turismo? Quero terminar a minha intervenção olhando para as áreas do desenvolvimento, o turismo. São quantos moçambicanos que fazem turismo no seu próprio país? E se nós olharmos no paraíso fiscal, estão lá cerca de 250 moçambicanos endinheirados. São esses que saem para Dubai, são esses que saem para todo o campo, são esses que conseguem tirar os recursos que nós temos. Então, é muito difícil olharmos o tecido do desenvolvimento. Primeiro olharmos a indústria que praticamente nós não temos no nosso país, olharmos a agricultura que não está sendo implementada, olhando as outras áreas sociais e sobretudo, a educação. Não é possível se nós queremos desenvolver quando começamos a ter a nossa educação, porque a educação parte desde as classes primárias. Se você quer ter a melhor educação, primeiro tem que ter a melhor sala de aula. Se você quer ter a melhor educação, você tem que ter o melhor conteúdo educacional. Se você quer ter a melhor educação, você tem que motivar o professor e o próprio aluno. Isto, somado tudo, coloca o país a desenvolver. Então, eu quero terminar essa minha primeira intervenção porque quando nós falamos do espólio de desenvolvimento, eu olho para o meu país dizendo que mas este país tem tudo para dar certo. Não dá certo por quê? Não dá certo porque muitas das vezes nós temos que olhar aquelas pessoas que estão em frente. E essas pessoas hoje em Moçambique, só para terminar mesmo em 10 segundos, os empresários, os que são empresários, são esses que foram puxados para a política. Qualquer país que pega indivíduos chamados empresários para fazer a política, esse povo vai sofrer. Porque a política é feita pelos políticos com uma visão estratégica para o povo
não empresários que olham apenas para os seus recursos e o dinheiro do povo. Alguém diz que esse dinheiro é meu. Se alguém pensa no dinheiro do Estado, do erário público, na qual alguém é descontado, então nós temos o país dificilmente em que nós possamos de facto pegar quando nós queremos ver o nosso país de facto a desenvolver. Obrigado, presidente João Mação. Passo agora para o doutor Cremildo. Doutor, em algum momento o presidente destacou aqui a questão da liderança, fez menção à questão das políticas públicas, sem esquecer, também falou da educação. Tem que se olhar para a educação desde a base, desde a primária até a secundária. O povo está a morrer à fome. O que fazer? Possíveis soluções, doutor? Muito bem. Pronto, antes que nós um pouco sobre esse aspecto, preciso também fazer um breve contexto ao que aqui foi dito. Primeiro, na minha percepção, Moçambique não é pobre, é empobrecido, porque são coisas muito importantes da gente distinguir aqui. Há uma intenção, né, vamos assim dizer, de nos empobrecer. Daí que, se você notar, as pesquisas atuais do Banco Mundial indicam que em Moçambique os pobres continuam mais pobres e os ricos vão ficando cada vez mais ricos. Então significa que nós estamos num processo de empobrecimento e os números não mentem. Eu estava a ver aqui os índices de pobreza. A partir de 2015, ou melhor, no governo de Guebuza, estávamos mais ou menos, né, num processo de redução. Mas a partir de 2015 para cá, o número de pobres em Moçambique aumentou de forma substancial. Hoje estamos a falar mais ou menos de cerca de 18 milhões ou mais de pobres em Moçambique. Ou melhor, existem pobres, existem aqueles que vivem embaixo da linha de pobreza. E essas pessoas são aquelas que definitivamente não têm realmente a capacidade de ter 3 refeições por dia, não é? Agora, por que isto está a acontecer? Os motivos aqui foram muito bem explicados pelo ilustre presidente Massango, mas deixa-me também fazer um pouquinho de... colocar um pouquinho de sal também nessa salada. O primeiro ponto, na minha opinião, está ligado às políticas que nós implementamos como um país. Nós temos recursos, no entanto, nos falta inteligência política para poder fazer com que os recursos beneficiem as populações. Sabe, eu acho que até, ilustre Massango, nem seria problema um presidente andar do último carro, não é? Ou o ministro ter o último carro, mas bastou que isto acontecesse num país em que eu também tenho possibilidade de sair hoje daqui do programa, ir comprar uma última BMW. Se você chegar no Dubai, todo mundo anda do carro de luxo, mas por quê? Há uma distribuição equitativa da renda. Então, nós estamos num país em que, infelizmente, não é? Apenas um grupo específico de pessoas é que está a usufruir disso. E não só. Eu dizia que há um fator intelectual que é muito importante aqui fazer menção. Eu vou fazer menção desse fator. A forma como nós dirigimos os negócios do Estado, infelizmente, acabam fazendo com que o país não saia a ganhar. Então, vamos lá, por exemplo, qual foi o negócio que nós fizemos com o gás natural? Hoje nós estamos a falar, por exemplo, mais ou menos até o final do ano passado, 10 carregamentos do gás liquefeito. Em termos concretos de conversão de números claros de dinheiro para o país, quando é que nós conseguimos negociar? Nós não conseguimos negociar. Muitas empresas que exploram recursos aqui no nosso país são empresas estrangeiras. E essas empresas fazem essa exploração para enriquecer os seus países. E em contrapartida, 70% do orçamento do Estado é financiado, não é? Numa perspectiva de mendicidade. Em janeiro, o país teve que emprestar, ou melhor, fazer uma dívida
não é? Para poder fazer face às despesas do mês de janeiro. O que é que eu estou a dizer aqui? Eu estou a começar um ano e para poder fazer face às despesas do primeiro mês do ano, não estamos a falar de terceiro, quarto, eu tive que correr para fazer empréstimo. Esse empréstimo era para investir no negócio? Não. Era para investir, ou melhor, era para pagar despesas. Já imaginou, temos alguém formado em economia que pode nos ajudar a compreender este pensamento? Eu vou fazer uma dívida, ok? Para ir fazer rancho dentro de casa. E não para multiplicar o dinheiro. Então nós estamos num estado que, infelizmente, não é? Ele foi sistematicamente organizado para dar errado. Por isso nunca vai dar certo. A política do mercado que nós exercemos, a política, veja só, agora mesmo, é que tem muita coisa que você até fica atrapalhado. Veja só, nós aqui no país consumimos, por exemplo, tomate da África do Sul, laranja da África do Sul, cebola é da África do Sul. Tudo quanto é um produto básico que este país consome, vem absolutamente daqui da vizinha África do Sul. Em contrapartida, aqui mesmo em Nhemba, na minha terra, em cada época, tem laranjas que apodrecem todos os anos. O que é que na minha visão isto significa? Significa que nós estamos numa situação que, além da falta de vontade política, também há aqui uma falta de poder intelectual, não é, para responder os problemas que este país tem. Em linhas gerais, eu diria o seguinte: por mais que nós pudéssemos mudar o presidente do partido, Frelimo ser outro presidente, e conceder mais 50 anos ao partido, infelizmente este problema iria prevalecer. Por quê? Porque o problema é estrutural. Veja só uma coisa: na projeção do índice de redução da pobreza em Moçambique, as projeções é que nós possamos, agora estamos mais ou menos 50 e tal por cento a 60%. As projeções são de quê? Somente daqui, ou melhor, somente em 2043 é que vamos conseguir reduzir os níveis de pobreza no país. Não sei se está a perceber o problema grave que isto tem. Os números, esses números que nós estamos a falar aqui não são do Massango, nem do Cremildo, são números do Instituto Nacional de Estatística. Doutor, e qual é a solução à vista para a pobreza do povo? A primeira solução e a mais viável de todas é a mudança do sistema atual, não é? Da governação do país. Porque, infelizmente, este não é um problema, Massango, para você dizer somos pobres porque o jovem não é empreendedor, somos pobres porque o jovem está a dormir. Não. Este problema passa necessariamente por uma mudança sistemática. Sem querer interromper, mudando para colocar quem? Mudar para colocar alguém que tenha efetivamente ideias para desenvolver este país. Só para você ter ideia. Por exemplo? Existem vários. Há um partido específico? Há uma pessoa específica? Eu não vou matar a partidos, porque os partidos atualmente, não vou generalizar, mas vamos lá, o maior partido da oposição atualmente é a Renamo. A Renamo está a demonstrar problemas de gestão. A Renamo recebe anualmente, não por ser o Sufumado ser o segundo votado, acho que essa não é a expressão correta, por ser a bancada parlamentar com mais assentos na Assembleia da República, recebe anualmente 120 milhões de meticais para o funcionamento do gabinete. Mas a pergunta que eu lhe coloco é: quantas propostas de lei a Renamo conseguiu desenhar com o dinheiro que tem? Eu não quero ficar no debate de levar dinheiro e ir comprar ou fazer uma casinha para um pobre, não. Acho que este não é o papel. O papel da oposição é ajudar quem está na posição a desenhar políticas estratégicas. Então eu pergunto, quantos projetos de lei a Renamo desenhou, não é? Foi apresentado à Assembleia da República, relacionado, por exemplo, com o ambiente, relacionados com a desnutrição infantil, relacionados com a educação. Infelizmente, não está a acontecer absolutamente nada. Então eu não quero falar de partido, porque o meu entendimento é que atualmente o partido que deveria
fazer face, está numa situação também de adoecimento. Aliás, uma das coisas que potencializa o desenvolvimento é a própria democracia. E se a Renamo já demonstrou de forma evidente uma doença grave na gestão democrática do próprio partido, podemos estar diante de uma situação que alternando o poder, ou melhor, a posição para liderar este país, possa tornar cada vez mais doentio este país, justamente por causa disso. Então, para eu terminar ainda nesta provocação que você me coloca, eu acho que o problema não está num partido atualmente, está numa pessoa. Está numa pessoa. Por que eu digo que está numa pessoa? Eu vou sustentar. O Jair Messias Bolsonaro no Brasil, quando concorreu pela primeira vez, ele não estava num partido forte, nem tinha partido até. Ele acabou sendo convidado pela popularidade que ele tinha. Então, o que nós temos que compreender é que este país precisa de uma mente capaz de trazer uma mudança estrutural, tanto nas políticas do Estado, assim como na vida moral do próprio país, para reduzir a corrupção, reduzir nhongas dentro do Estado, 5% de ações em tudo, não é? Um estadista que vai ter que brigar, por exemplo, com as mamanas lá no mercado de peixe por causa de um apartamento, mas é um alto quadro. Eu acho que é justamente isso que nós precisamos, alguém que tenha ideias desde como é que vai estruturar a educação, como é que vai estruturar a economia do país, como é que vai estruturar, por exemplo, a saúde do país. E este alguém nós conhecemos, tem um nome. Atualmente, de tudo que eu avalio, um único jovem, um único que pode realmente trazer alento aos problemas deste país é Venâncio Mondlane. Justamente porque ele tem, quando fala, tem um projeto político sério que vai além de interesses pessoais. Doutor, quer dizer que o Venâncio Mondlane é a única pessoa que pode tirar o país da pobreza? Sabe, eu já não em 30 falo... segundos para passarmos Sim, para... eu não falo, já não falo de Venâncio Mondlane por lhe ver na televisão. Eu tive a oportunidade de sentar com o Venâncio Mondlane, ouvir as ideias que aquele jovem tem. Aquele jovem, ele não está preocupado com bens materiais. Eu nem queria falar isso. Mas, sentado com o Venâncio Mondlane, aquele senhor usa um celular simples. Ele não usa esses carros de alta cilindragem que nós... Aquele carro que vocês viram ele andar com ele no tempo de campanha eleitoral. É o carro dele, um carro... como dizer, aqueles pratos bem antigos. É um jovem que... Eu até questiono por que dessa vida. É que ele já transcendeu. Não sei se percebe. Já transcendeu o desejo político de apenas chegar lá por causa de ganhos pessoais. E eu, para terminar essa questão em particular, vamos fazer uma comparação breve. Muitos políticos que chegam no poder, no Partido do Frelimo, são formados aonde? Na OJM. Qual é o comportamento central e a percepção central dos jovens do OJM? Se juntam na política para poder conseguir crescer na vida, mas um crescimento pessoal. E o Venâncio já passou, na minha visão, desta dimensão. Então, para terminar, dizer que, neste momento, o jovem que eu acho que tem competências, tem estrutura emocional, tem estrutura social, tem estrutura política, para poder fazer face e reverter o quadro doentio em que nos encontramos, é o Venâncio Mondlane. Obrigado, doutor. Cremil, passo agora para o reverendo e economista G.C. Maloa. Reverendo, temos aqui algumas soluções. Ouvimos as soluções do presidente Massango, falou da questão da liderança e também tem que se ver a questão da educação. Em algum momento, a questão da liderança se assemelha com a proposta do Dr. Cremildo, que diz que a mudança, ou nós podemos ter esta mudança com uma e única pessoa na atualidade, que é o Venâncio Mondlane. Comentários, doutor, em torno disso? E o povo está a morrer à fome. O que fazer? Qual é a solução à vista para a pobreza do povo moçambicano? Certo. E quando esse debate sobre pobreza é algo que me toca muito, porque de facto somos um país pobre, isso aí é um facto,
e estamos neste momento a enveredar todos os esforços para que saiamos deste marasmo. No entanto, a pobreza é, como definição, ela é multidimensional e apresenta vários fatores. É dos aspectos mais difíceis de se debater, porque tu não resolves os problemas da pobreza num único prisma, né? Tem aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, que precisam de ser trabalhados. Espirituais. E eu diria que neste debate até fico um pouco quedado para entrar mais para questões espirituais, de facto, porque a pobreza ela é muito mais espiritual do que material. Disseste muito bem, eu estudei economia e o meu mentor, que também é um pastor, um reverendo, ele é japonês coreano. No final do curso, eu já estava a terminar o meu curso, estava a terminar o meu mestrado. Ele sentou comigo e perguntou-me: tu queres voltar para Moçambique por quê? E eu lhe disse: quero voltar para Moçambique porque quero dar o meu contributo para que saiamos do marasmo econômico em que nos encontramos. E ele disse-me o seguinte: olha, ainda que você faça todo esforço econômico, vocês façam todo esforço econômico para sair da situação que vocês se encontram, se vocês não estiverem espiritualmente preparados, vocês nunca vão sair da pobreza. Então a questão da pobreza, ele deu um exemplo muito concreto. Falou do país dele, da Coreia, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há bem pouco tempo, encontrava-se entre os países menos desenvolvidos do mundo. E um fenômeno ali aconteceu. Neste momento, nos países asiáticos, a Coreia é dos países mais evangélicos que existem, inclusivamente enviam muitos missionários para o mundo. Esta mudança de mentalidade, de paradigma, determinou muito em relação à maneira como as coisas fluíram naquele país. Quando a gente trata de assuntos como corrupção, quando a gente trata de assuntos como empreendedorismo, quando falamos da economia do mercado, até porque há um autor, um economista chamado Max Weber, ele escreveu um livro muito interessante, um clássico, que é A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele, sendo alemão, faz uma viagem para os Estados Unidos e ele percebe que a maneira como os norte-americanos geriam a sua economia e a mentalidade protestante que eles tinham diferenciava e muito da maneira como alguns países europeus geriam a sua economia. Então, esta maneira de interagir com os mercados, com a economia, se tu perceberes, por exemplo, os evangélicos têm uma tendência de buscarem aquela máxima de que o tempo é dinheiro. E se tu entras para as Sagradas Escrituras e fazes algumas avaliações do livro de Provérbios e muito mais, e alguns escritos de Paulo, você vai perceber que Paulo é muito peremptório, dizendo que quem não trabalha não come. Então tu encontras ali definições muito profundas do quão importante é trabalhar, buscar a sua riqueza através do seu esforço, né? A desmotivação pela preguiça e a busca por estes fatores produtivos, a criatividade. Quando recebi o tema que dizia por que Moçambique continua pobre, a questão que me veio à mente é: alguma vez Moçambique foi rico? Porque quando a gente diz que a gente tem que analisar Moçambique num contexto de uma problemática um pouco maior. Nós nunca experimentamos de facto a riqueza na definição clássica desta palavra. Nós somos um país que vem de um contexto pobre e que fomos nos empobrecendo com o andar do tempo. E questões históricas também estão ligadas a isso. Quando Moçambique se torna independente, já vem com instituições de veras fragilizadas. Não tínhamos instituições devidamente constituídas. Passamos para um socialismo em que também
trouxe os seus problemas estruturantes. Tivemos também ligados à questão da Guerra Fria, do socialismo versus capitalismo, a Guerra Fria, que deprivou-nos em muito. Logo, nós estamos num contexto em que temos um país rico, com recursos e condições, mas nós nunca soubemos maximizar estes nossos recursos. Nunca tivemos numa posição de tirarmos o maior benefício disso. Agora, eu responderia através da tua questão dizendo que Moçambique é pobre porque tem pessoas pobres. Porque o indivíduo cria uma diferença substancial na maneira como a gente vai gerindo os nossos recursos, na mudança de paradigma, de pensamento, de políticas, etc. Isto tudo tem que ver com o indivíduo. Culturalmente, nós somos empobrecidos. Espiritualmente, somos pobres. E se nós não conseguimos nos transcender, se nós não conseguimos conquistar essa riqueza em termos espirituais, se como indivíduos nós não conseguimos tomar decisões que nos levem a um bom porto, naturalmente que aqui, neste nosso plano físico material, continuaremos pobres. Reverendo, em algum momento o presidente Massango levantou a questão da liderança, olhou para as políticas públicas, trouxe a questão da educação, de se ver a educação, se melhorar as condições da nossa educação. E o Dr. Cremildo trouxe aqui a proposta de uma mudança, de colocarmos o Venâncio Mondlane. Comentários, reverendo, em torno disso? Você pode colocar quem quiser. Pode colocar quem quiser. Pode colocar Venâncio. Você pode colocar quem quiser. Isso não vai mudar. Não interessa quem esteja lá, porque não é uma questão... Aqui o problema é muito mais profundo que isso. Okay? Quando a gente fala de fatores de produção, um dos fatores de produção essencial é o homem. É o homem. E dentro do homem nós temos aquilo que chamamos de capital social. Capital social é a qualidade das pessoas que existem, como se mobilizam, como elas são unidas. Nós temos um problema sistêmico e não é um problema de Moçambique. É um problema, se calhar, se eu quiser ser um pouco mais generalista, de África. Mas se eu quiser ser um pouco mais globalista, diria do mundo. Nós estamos dentro de um sistema que não nos permite sair daquilo, do marasmo em que nós nos encontramos. Então, há um trabalho profundo que nós devemos fazer. É muito mais... Olha, vou dar alguns exemplos. Tu sais assim para a rua... Estamos a falar agora da questão de São Valentim, não é? Né? Desde quando é que São Valentim tem que ver com nós, moçambicanos? Mas estamos preocupados. Tu vês, por exemplo, que as nossas raparigas hoje em dia já não usam o seu cabelo natural. Isso é colonização. Ok? Colonização. Colonização mental. Tu vais perceber que, mesmo a forma de... aquilo que nós temos como cultura, a maneira como nos vestimos, como nos apresentamos, né? Então, a agenda global, né, colocou-nos numa posição tão deprimida que nós precisamos de romper com algumas barreiras, nós precisamos de nos descolonizar mentalmente. Possíveis soluções, reverendo, em 30 segundos para passarmos para o presidente Massango. Possíveis soluções. Conhecerás a verdade te libertará. Tu não tens como enriquecer, tu não tens como ser rico sem saber quais são os códigos para a riqueza, como chegar lá. Como atingir este almejado crescimento econômico, desenvolvimento, etc. E por aí fora. Não é? E, meus amados, a riqueza não vem do homem. A riqueza, e eu estou a entrar aqui para algo que eu queria falar no segundo período, mas vou dizendo agora. Quem enriquece o homem, quem faz com que um povo, uma nação, um país, etc., desenvolva-se, seja rico, não é? É Deus. E nós precisamos saber, nós precisamos ter os códigos de como podemos acessar essa riqueza através do detentor da mesma. Porque tu vais, por exemplo, para um país como Israel, está no meio do deserto, não tem recursos nenhuns, etc., mas veja só o nível de riqueza e desenvolvimento que eles apresentam. Reverendo, vais para um país, por exemplo, vais para Dubai, que está no meio do deserto, por exemplo. Sem querer interromper. Sim. O doutor falou da mudança.
o presidente Massango também falou da liderança. Tem que se mudar a liderança. Tem que haver mudança. Não seria esta a solução? Eu te pergunto, não há corruptos na Renamo? Não há ladrões no MDM? Não há corruptos nas nossas casas? Não há adúlteros, por exemplo, nas nossas famílias? Então, o problema não é necessariamente que partido, que pessoa, não é necessariamente. Isto é um problema estruturante, isto é um problema de nação. E uma das coisas que aqueles que nos querem ver na posição que nós estamos fizeram é que nos alienaram de onde nós poderíamos ter a base para a construção de uma nação. Nós não somos uma nação-estado. Nós somos um Estado-nação. E por que é assim? Porque fomos divididos para sermos reinados. Não é possível, por exemplo, um país desenvolver-se se não houver união, se não houver uma identificação nacional, se não nos encontrarmos dentro de um projeto nacional. Os países que, por exemplo, saíram da pobreza e que conseguiram traçar políticas concretas e dar alguns passos específicos em direção ao desenvolvimento, tu vais perceber que eles têm aspectos que os unem. O africano não. Eu quero me dar bem desde que o meu colega aqui não se dê bem. E tu achas que é possível um país se desenvolver nesse sentido? É por isso que tu tens pessoas que ascendem a cargos de poder, mas depois olham para si, depois para a sua família, e depois para a sua família. E qualquer pessoa que você colocar lá vai ter a mesma tendência. Então há um trabalho espiritual aqui, já estou terminando com o meu fio de pensamento nesta primeira ronda. Há um trabalho espiritual que deve ser feito aqui. Há um trabalho de base que deve ser feito aqui. De maneiras a que primeiro nós consigamos nos afunilar e nos encontrarmos como um povo, como moçambicanos, e temos uma causa comum, e percebemos que temos que ser, cada um de nós tem que jogar um papel preponderante na sua posição, e assim podemos dar passos subsequentes em direção a este desenvolvimento que estamos aqui a propalar. Obrigado. Eu queria ajudar o reverendo no aspecto, como ele respondeu que mesmo mudando não vai mudar nada, não é? Eu acho que depois disse que quando mesmo foi questionado, não é sobre Venâncio, ele questionado sobre a possibilidade da alternância, ele disse que não mudaria absolutamente nada, porque, por exemplo, na Renamo tem ladrões, MDM, IDEM, não olha muito a questão da liderança como sendo um dos maiores problemas. A Bíblia, que o reverendo obviamente endosa, há uma passagem, não me recordo aqui uma vez, que não sou pastor, mas que diz: quando um líder é bom, o seu povo prospera. Mas quando este líder é desonesto, o seu povo chora. Posso não estar a citar aqui com as palavras que estão lá, mas também ao longo da mesma Bíblia, há líderes que só lideraram um dia só. Tomou poder hoje, Deus descobriu que não, você é ímpio. Imediatamente foi retirado do poder. Ou seja, o próprio Deus valoriza muito quando um líder é justo. E a nação que tem um líder justo é abençoada. Então, vamos fazer isso. Vamos trocar isso em outras palavras, em 500, para depois passar para o presidente Massão. Sim, em 500, o que eu queria dizer aqui é considerar que todos são farinha do mesmo saco, mesmo mudando, não vai funcionar absolutamente nada. Eu acho que é o primeiro princípio de desestabilização da motivação para a mudança. Nós temos que acreditar que existem pessoas honestas, não é? Em vários partidos políticos que também, além de serem honestas, são pessoas competentes, que podem, obviamente, fazer face. É óbvio que pode surgir, sim, um e outro, mas este um e o outro, em termos de estatística, em termos de pesquisa, não vai se comparar
a tamanha desorganização organizada que nós estamos a assistir aqui hoje. Aqui não é mais sobre o comportamento individual do Massango, é sobre o coletivo que está a dirigir o país. E este coletivo que está a dirigir o país, infelizmente, não é, quando pesados na balança, são achados em falta. Por quê? Eles todos já estão, vamos dizer assim, 99,99% em respeito a 1% talvez que ainda tem alguma reserva moral, eles já estão mergulhados, né, dentro destas negociações corruptas que acabam desestabilizando o país como um todo. Então, eu acredito que precisamos acreditar que a mudança é funcional. Aqui na Zâmbia, aqui na Zâmbia, bem perto de nós, vou terminar isto, aqui na Zâmbia, houve uma alternância do poder, agora entrou um presidente da oposição, que está a fazer mudanças significativas. Ele entrou, que só para endossar aqui a ideia de Massango, não quis comprar um novo carro, não é? Ele está removendo qualquer um que tenha suspeita de corrupção no seu governo. E o país está a prosperar. Conseguiu pagar toda a dívida que tinha com a China. Nós provavelmente nem sabemos quanto é que estamos a dever a China hoje em dia por causa de tanta mão que esticamos para ir buscar coisas que depois nós não usamos para realmente fazer desenvolver este país. Portanto, eu acho que é preciso considerar, sim, que há elementos. Não estou a dizer que o Venâncio seja provavelmente o único. Acredito que existam também outros quadros mais. Neste momento existe um jovem... Retórica, não foi que disse da primeira, né? Sim. Não, eu disse... Não, eu não mudo a minha visão sobre o Venâncio Mondlane, mas acredito que por mais que ele seja, nunca vai governar um país sozinho. É verdade que terá que ter pessoas ao seu lado que vão, obviamente, fazer andar este país. Mas em termos de liderança... A parte que ele falou. Não, um minuto só. Eu só quero... Porque ele estava a responder aqui algo que eu falei. Então, eu dei-me alguns 30 segundos também para só clarificar alguma coisa. E quero usar mesmo a última deixa que ele fez aqui. O provérbio a passagem bíblica que ele cita está em Provérbio 29, versículo 2. E a Bíblia diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Numa outra versão, João Ferreira da Almeida diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É preciso não ler essas passagens com muita velocidade. É preciso refletir. A Bíblia está falando aqui... 30 segundos, por favor, reverendo. 30 segundos. A Bíblia está aqui a falar numa proporção de multiplicação de justos, não de um indivíduo. Significa que um indivíduo justo, né, não faz a primavera. É importante que os justos se multipliquem. O trabalho que deve ser feito é exatamente esse. É criarmos uma base, é o que eu estou explicando, temos que criar uma base sólida de pessoas que, olha, algum tempo atrás, quando a gente cresceu, pelo menos no tempo em que eu estudei, nós temos educação ética e moral na escola. Nós aprendíamos na escola a levantarmos quando entrasse um mais velho para se sentar. Hoje isso não existe. Nós aprendíamos na escola questões básicas de ética, de moral, de respeito. Nós aprendíamos a ser justos na escola. Hoje isso já não existe. Quem foi que tirou isso da nossa educação? Quem é que ganha com isso? Está a perceber? Então nós precisamos, esse indivíduo justo tem que resgatar essas coisas e propalar pela sociedade. É um trabalho muito profundo. Ok? Obrigado, reverendo Gessi Simão. Vamos passar agora para o presidente Massango, por favor, reverendo. E terá mais tempo para comentar em torno dos pontos levantados. Presidente João Massango, temos aqui alguns pontos levantados pelo reverendo, também pelo psicólogo. O reverendo afirmou que, mesmo levantando uma outra pessoa da oposição, nada irá mudar. Na RENAM temos lá ladrões, temos lá corruptos, no MDM também temos lá ladrões, temos lá corruptos. No Partido Ecologista temos lá ladrões, temos lá corruptos. Presidente, de quem é a culpa da pobreza e o que a oposição propõe? Olha, meu caro amigo moderador, eu respeito a posição dos meus colegas, mas eu tenho a minha forma de olhar o país, eu tenho a forma de ver
as coisas, partindo de alguns exemplos que eu ouvi. O Magufuli, volto mais para Magufuli, pergunta aos ministros deles aquilo que está acontecendo aqui em Moçambique. Olha lá, você tem quantas casas? Ele diz o seguinte: o gabinete da corrupção da Tanzânia tem conhecimento que o senhor tem 15 casas e cada casa está localizada no sítio X. Quais são as casas que você costuma lá frequentar? Eu frequento a casa do bairro de Nkobe e também frequento a casa de Somerchild. Olha, a partir de hoje você fica com 2 casas, as 13 casas ficam para o Estado, não é? As 13 casas que você tem. É exatamente aquilo que está acontecendo aqui no nosso país. E nós estamos a falar de um desenvolvimento de um país de pessoas, de jovens que nem têm casa. Em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quero ir aqui na questão levantada pelo reverendo, tivemos a Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país que sai do marasmo político da Segunda Guerra Mundial, mas porque eu sempre defendo esta questão da liderança. Sentaram lá dentro e começaram a discutir como é que nós vamos sair dos problemas. E nessa altura havia um problema sério de canibalismo. Pessoas que comiam pessoas por causa da fome. Porque, meu irmão, a grande pobreza de um país é fome. Quando nós temos um povo que não come, é aí onde todos nós notamos a fome. O que eles fizeram? Chamaram a juventude, pegaram 1 milhão de jovens, mandaram para países. Eles começaram a olhar o desenvolvimento em mandarem jovens para estudarem fora. 10 anos depois, estamos a falar isso em 1954, os jovens regressam para a Coreia do Sul, formado em agricultura, formado em engenharia, formado em várias áreas sociais. Hoje, ninguém pega a Coreia do Sul na agricultura. Significa que os problemas da fome, esse problema que nós temos em Moçambique já não é problema nesses países. Porque a fome não é a roupa. Você pode comprar o fato de 40 mil, de 400 mil, mas quando você não come, aí de facto há um grande problema. Estamos a falar da Coreia do Sul. Saíram jovens, foram se formar, voltaram. Colocaram aquele país no desenvolvimento. Por quê? Por causa da liderança. E eu estou a olhar a liderança. Filipinas. Hoje, até nós em Moçambique já começamos a consumir as novelas da Filipina. Discutiram por que este país é pobre. E levantaram um conceito, aquilo que nós chamamos, doutor, a tal pobreza educacional. O que é pobreza educacional? A pobreza educacional é termos indivíduos formados em grandes escolas, nas universidades públicas, mas que o pensamento dessas pessoas no desenvolvimento são pensamentos individualistas. Quando alguém forma-se no ensino superior, em qualquer parte do mundo, este indivíduo tem um compromisso de desenvolver o país. Nós temos intelectuais em Moçambique formados nas universidades de fora, que estão a servir o Estado. Em vez de servir o Estado, esses indivíduos servem-se por si próprios. E aí a Filipina disse que não, nós temos que combater a pobreza educacional. A pobreza educacional foi combatida quando todo mundo foi dado a oportunidade para estudar, não é? E levar aqueles indivíduos que colocavam em causa para o desenvolvimento do Estado. 20 anos depois, a Filipina é outra coisa, das mesmas economias. Porque eu estou a falar de Moçambique quando em 1975 ganha a independência. Quero também elucidar ao reverendo. Moçambique era o 8º país com economia sustentável ao nível do continente africano. Nós tivemos tudo. Quando se fala da Mabor, quando se fala de várias empresas que nós tivemos aqui no nosso país, mas por que este país desmoronou? Liderança. Liderança. É verdade, a justificação que a gente ouve aí é por causa da guerra, da Renamo, porque a Renamo... Não. Liderança.
Liderança. Significa que nós não tivemos os líderes que olharam, que deram a continuidade para o desenvolvimento. Sabe o que acontece a partir de 1986, 87, depois da morte do presidente Samora Machel? O FMI entra em Moçambique, o Banco Mundial, ou as tais companhias da Bretton Woods não começam a ditar as regras num país. E Moçambique começou a viver de um país que não precisava de mendigar. Perdemos a indústria. Perdemos tudo que nós tínhamos. Sabe por quê? Liderança. Nós estamos a falar da liderança. O nosso país, Moçambique, vai sair da pobreza absoluta que nós temos. Vai sair do marasmo, esse não ouvi aqui, que nós temos quando nós tivermos o líder. Aquele líder que olha para o país a desenvolver, aquele líder que ganha oportunidade. Eu, quando falo da liderança, é um caso bastante sine qua non, porque nos últimos anos nós notamos a questão da liderança para o desenvolvimento do nosso país. Mas o nosso país não desenvolveu. Se Filipina, em pouco tempo, desenvolveu, usou a educação, não é? Como fator de desenvolvimento. Tiramos a pobreza educacional, a tal pobreza educacional que nós em Moçambique hoje temos, porque não valorizamos a educação. Não, nós não valorizamos a nossa educação. A nossa educação é educação bastante mais baixa ao nível da região da África Austral. Só nos contentamos com números estatísticos. Não nos contentamos com sabedoria. De um estudante que entra, não é, faz o ensino superior ou ensino secundário ou ensino primário, não, e que quando termina o nível médio, começa a ter projetos. O que eu devo escrever para ganhar dinheiro? Então, significa que em Moçambique, só para vocês verem que nós temos a chamada pobreza educacional, alguém estuda 22 anos. O período dele de nascimento, 7 anos entra na escola. Tem 11 a 12 anos a estudar, da primeira classe à 12ª classe. Não é 7 mais 12 anos, fica quando 22 anos a estudar. Depois sai, vai para a universidade, para ele estudar mais 5 anos. Por que nós não podemos pensar a educação num outro prisma, num outro paradigma, em que o tempo de estudar torna-se... Obrigado, presidente Massango, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Benjamin, que diz grande debate. Temos aqui um outro comentário da decisão que diz bem ligado ao melhor diálogo de Moçambique. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Sim, voltando com... Sim, eu não sei se me permita, só para terminar o meu fio de pensamento. Nós estamos a falar aqui de valores. Valores para um país poder progredir. Há uma questão que nós precisamos de olhar, que eu quero concordar com os dois. Porque muitas das vezes o país não vai além, por uma razão bastante simples. Olharmos as cores. Tem que chegar um tempo em que em Moçambique nós começamos a olhar o desenvolvimento do nosso país, se calhar colocar de lado a questão das cores partidárias, mas olhando moçambicanos que possam fazer alguma coisa de facto a acontecer. Eu quero concordar com ele. Numa visão que tem de um líder, a visão sobre a liderança, a visão de quem pode pegar Moçambique. O Venâncio Mondlane, sendo líder, ele sozinho não pega o país. Mas o verdadeiro líder é aquele que por detrás deles está lá os outros líderes que ajudam para desenvolver o país. Quero dizer o seguinte, quer o Venâncio Mondlane, quer o reverendo, quer o filósofo, quer qualquer outra pessoa pode se tornar bom líder se esse líder ter a capacidade de ouvir. Eu não concordo até hoje quando pergunta se até passado em vários jornais de um presidente da República que está a governar estes últimos 10 anos que eu vou governar o país à maneira. O que é governar o país à maneira? O governar o país à maneira é colocar o país numa situação em que nós de facto nos encontramos. Então, nós como país temos de facto várias oportunidades que nós podemos pegar
para vermos o nosso país de facto andar. Olharmos a questão da liderança. Coreia do Sul foi a liderança. Tanzânia foi a liderança. Filipinas foi a liderança. Em toda parte do mundo onde a gente vê o desenvolvimento é a liderança. E nas nações onde os líderes não gostam de ouvir, esse país nunca desenvolve. Não é um país como Moçambique, meu caro amigo Massango, só para terminar, com todos os tipos de recursos. Você, quando vai a Cabo Delgado, um dos fatores de conflitos, vai a Namanhumbiri com a enxada, chegou, cavou, tirou rubi, vai vender. No dia seguinte, no mesmo sítio onde você cavou, é só chegar e cavar. Este país é rico. Este país tem tudo para dar certo. Mas por que este país não dá certo? Não dá certo por causa da liderança, porque as lideranças que nós temos nunca olham o país para o desenvolvimento, olham apenas para os seus recursos, para os seus recursos pessoais. Nós temos que olhar o país, nós temos que olhar à frente e incluir. Sermos um país de inclusão, colocarmos os religiosos. Sabe, em toda parte do mundo a gente pergunta aos religiosos como é que nós podemos governar, porque esses são esses que comunicam com Deus. E Deus dá abertura. Se nós temos um país de indivíduos ímpios... Não, reverendo, eu estou... Tu me cortas muito cedo, atrapalhas o meu fio de pensamento, mas quando são os meus colegas, tu deixas eles falarem à vontade, extrapolam, 30 segundos e não lhes cortas. Não estou a lançar o meu protesto formal aqui, não estás a ser justo com o tempo. Não, quer dizer que não estás a ser imparcial. Não estás a ser justo com o tempo. Não, mas eu estou a controlar aqui, reverendo. Dá ao mesmo tempo a nós todos, né? Mas eu gostaria de fazer aqui talvez um pequeno comentário. Sim, vamos fazer o seguinte, reverendo. Me cortou. Sim, vamos fazer o seguinte, reverendo. Ficamos com pouco tempo. Agora vamos gerir bem o nosso tempo e vamos responder de uma forma eu queria fazer simples, um pequeno comentário aqui Sim, vamos passar para o doutor, depois o reverendo vai comentar, pode ser? Tudo bem. Sim. Bom, passo agora para o psicólogo Cremildo. Doutor, vamos ser breves. 2 minutos, ficamos com pouco tempo, por favor. De quem é a culpa da pobreza? E também respondendo um outro ponto, antes se falava de pobreza nas zonas rurais, mas hoje é normal falarmos da pobreza urbana. Comentários? Ok, bom, vou ser muito breve. A culpa já foi devidamente aqui atribuída. Dificilmente vamos atribuir esta culpa de forma subjetiva a cada um de nós. Nós temos um Estado que confiou instituições de tutela para garantir o bem-estar, não é? Quando se diz o bem-estar tem a ver com o quê? Com a felicidade. E não há felicidade onde há fome. Definiu bem aqui o Ilustre Massango. Agora, essa culpa, de alguma forma, também pode ser atribuída a nós, porque de forma assim, política, dormimos muito nos últimos anos. Nós não tínhamos essa capacidade de vir ao público, apenas existiam os maçangos, que na altura, como todos nós jovens, ainda éramos fanáticos, assim, meio apaixonados pela Frelimo, achávamos que são pessoas que estão a delirar, não compreendíamos muito bem. Então, não houve também, de forma assim, uma advocacia muito forte para reclamar os direitos. Mas há um aspecto que quero falar sobre a banalização da educação. O orçamento que suporta a educação em Moçambique não é nosso. Nós somos dados dinheiro para poder comprar giz, comprar até uma torneira para jogar água na nossa escola. Uma das soluções, na minha visão, para poder reverter esse quadro, nós já temos taco, temos dinheiro que está a entrar agora, não é? Se o país, de forma ideológica, decidir aplicar-se à educação, acabar com as passagens automáticas que estamos a responder à vontade de quem nos dá dinheiro, investir numa educação técnica que possa responder. Uma pessoa que tem 12ª hoje não tem habilidades absolutas nenhumas, não tem habilidades. Não estamos a ofender. Isto é a realidade. Por isso que nem consegue se inserir no mercado de trabalho. Então, nós podíamos trabalhar, não é, com a eliminação de
passagens semiautomáticas, se investirmos em bolsas de estudo para estudantes, como dizia o Massango, devem ser para a área estratégica que este país precisa. Não estamos a menosprezar outras áreas de formação, mas pode ser que neste momento o nosso país precisa de quadro em engenharia de petróleos. Por que é que não temos, por exemplo, uma escola de especialidade nesta área no país, investida com dinheiro do próprio Estado, para que possamos formar engenheiros para explorar os recursos minerais que nós temos? Então, na minha visão, nós precisamos primeiro tocar o aspecto ligado à educação. Segunda coisa, corrupção. Porque mesmo que a gente aumente os níveis de educação no país, se não eliminarmos a questão da corrupção, não vai funcionar absolutamente nada. Hoje, um corrupto tem uma vida mais facilitada, não é? Do que aquele que rouba um pato no mesmo país. Se você roubar um pato, vai levar anos para ser julgado e ainda vai ficar muito tempo na cadeia. Mas um corrupto tal, tem uma pena meio leve, com um bom comportamento, 4 anos já está fora. E isto faz com que a motivação para roubar seja mais eficiente. Num país que fizeram menção, tomaram duras medidas contra os corruptos. É preciso que haja duras medidas para o corrupto, para desencorajar até aquele que ainda pensa ascender ao poder para poder facilitar negociatas, não é? Entrei hoje, criei uma empresa que está a concorrer um concurso público, adjudicação direta, quer dizer, depois uma estrada sem qualidade nenhuma, porque é meu sobrinho que eu conheço que estudou engenharia, tá? Quer dizer, nós temos que acabar absolutamente com esse tipo de brincadeiras, este país já de voltar a andar. Obrigado, doutor Carmelo. Do reverendo, antes se falava de pobreza nas zonas rurais, mas hoje é normal falarmos da pobreza urbana. E também respondendo o outro ponto, de quem é a culpa da pobreza? E será que a oposição tem alguma proposta em torno da pobreza no nosso país? 4 minutos. Pois então. Se eu dou os meus minutos, fica 6 minutos. Dou os meus 2 minutos, fica 6. Fala à vontade, pastor. Vamos lá. Nós temos a tendência de queremos olhar para estas questões, liderança, etc., num sentido singular. E a abordagem que eu trouxe aqui é muito coletiva. Eu estou a olhar isto no sentido de nação, de povo. Nós todos temos um papel fundamental no meio desta problemática que é a pobreza. Se nós concordamos que a pobreza é uma maldição e dissermos que o país está em volta a uma maldição, não conseguimos nos beneficiar das riquezas do nosso país. E eu diria que se dentro de um contexto em que estamos numa nação maldita, há alguém que é abençoado, essa pessoa que é abençoada não seria acometida por essa maldição coletiva. O que eu quero explicar aqui é o seguinte, é que se você está quedado a ser uma pessoa abençoada e próspera, ainda que você esteja num contexto desabençoado, a bênção é contigo. Nós tivemos, estamos aqui a falar da oposição, nós tivemos um presidente chamado Amurane, em Nampula, não sei se se lembram, com uma postura vertical, era um indivíduo frontal e que não se deixava corromper. Entraram pessoas do partido dele para o gabinete dele e fizeram-lhe propostas corruptas. É alguém que está na oposição. Fizeram propostas corruptas. Ele se negou a isso. Acusaram-lhe de um indivíduo corrupto, de um indivíduo que usava o erário público de forma irregular e lançaram um processo contra ele. Inclusivamente, ele fez uma entrevista, uma conferência de imprensa de 15 minutos que girou por aí. Um tempo depois, esse indivíduo foi assassinado. Não era alguém da oposição, era um indivíduo da oposição. O que eu estou aqui a tentar explicar? Se nós tivermos um indivíduo, ainda que seja carismático, boldado, etc., enquanto a estrutura nacional, enquanto o povo não assumir a sua responsabilidade de liderança, porque liderança não é só aquele indivíduo que está ali em cima. Aquele indivíduo que está ali em cima é sustentado por um conjunto de nação, de povo, que tem uma concepção, uma forma de ser e estar justa e que defende as ideias daquele indivíduo que está ali.
Caso contrário, nós vamos ter mártires neste país, como tivemos em muitas outras índoles. Nós tivemos presidentes aqui, Tomás Sankara, o que aconteceu com ele? Era um indivíduo justo, vertical, verdadeiro. Foi o seu melhor amigo, que ele até arranjou mulher para ele, que lhe matou. Nós vamos continuar aqui a assassinar indivíduos verticais. Por quê? Porque nós, os outros, estamos lá. Não queremos que aquele indivíduo lá que a gente coloca como justo, honesto, verdadeiro, etc., tenha aquela postura. Então, há uma necessidade de, como coletivo, como povo, nós temos pessoas mudadas, transformadas espiritualmente, culturalmente e por aí em diante. Eu não vou dizer, não vou estar a criticar, porque aquele indivíduo ali é corrupto. Quando eu mesmo, quando passa um polícia e tudo mais, eu sou o primeiro a corrompê-lo. Quando sou eu mesmo que na escola estou a dar ali um refresco ao meu professor para poder passar de classe. O que é que esse indivíduo pensa que vai fazer quando chegar lá? Acha que vai ser diferente? Não vai, é só níveis. Então nós estamos numa sociedade problemática. E isto aqui não é por causa do João, o Antônio, o Felisberto. Não tem nada a ver com a liderança do país. A liderança. É o que eu estou a explicar aqui. Nós precisamos de sair... Olha, nós precisamos de um coletivo, de uma mudança coletiva de paradigma. E essa mudança coletiva de paradigma é cultural, é religiosa, é espiritual. Há um trabalho de base que tem que ser feito nesta nação. E esse trabalho não é feito com o indivíduo apenas. É um trabalho das igrejas, é um trabalho dos professores, é um trabalho da sociedade, de maneiras a que nós possamos mudar a nossa forma de ser e estar, e a partir desse ponto nós seremos accountable. Nós vamos poder dizer, fulano de tal, e o que estás a fazer não está certo. Nós podemos ter um check and balance. Eu posso olhar para o meu colega e dizer, não, isto aqui não. Dentro do meu setor do trabalho eu posso também me opor a determinadas coisas que estão a acontecer. Enquanto isso não estiver assim, somos todos farinhas do mesmo saco aqui. Então, de facto, eu acredito que a igreja joga um papel preponderante. Por quê? Porque países em que esta questão da espiritualidade foi profundamente abordada, Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, os puritanos e por aí em diante, em que a ética protestante prevaleceu, em que tu vais à igreja, prega essa verdade, as pessoas sabem o que devem fazer, o que não devem fazer, as pessoas transformam as suas vidas, e isso é revelador através das pregações, através da maneira como se colocam, como se posicionam. Há uma transformação social, e essa transformação social faz com que líderes floresçam. Enquanto não houver essa transformação social, põe lá quem você quiser lá. Reverendo, para fechar, por que Moçambique continua pobre? Eu respondi logo no princípio. Moçambique continua pobre porque tem pessoas pobres. Quando as pessoas deixarem de ser pobres, espiritualmente, culturalmente, quando as pessoas assumirem a sua identidade divina e saberem exatamente quais são os códigos, os pins para acessarem a riqueza, nós vamos sair disso aqui em que nós nos encontramos. E é muito mais profundo do que isso. Só que o tempo não nos permite para abordar aqui com alguma profundidade estas questões espirituais ligadas à riqueza ou à pobreza das nações. Ser rico e ser pobre é espiritual. Você não pode ser rico no físico, você não vai assumir riqueza física se no espírito você é pobre. O país é pobre no físico e é pobre no espírito. Então há uma quebra de paradigma que tem que acontecer para que as bênçãos de Deus comecem a fluir sobre Moçambique. Reverendo e economista GC. Eu acho que não passei os meus 4 minutos. Deixa os 2 minutos. 9 minutos. Vamos passar agora para o presidente João Mação. Presidente, em 1 minuto, por que Moçambique continua pobre? Olhando para o tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Eu sou pragmático nas minhas abordagens, da forma como eu olho o país. A maior pobreza em qualquer parte do mundo ou em casa é quando nós não temos comida. A maior pobreza é quando a nossa juventude, os jovens que estão a assistir agora, estão aí a assistir porque não tem nada a fazer. Isto é pobreza. A maior pobreza é quando nós temos um governo que não olha as políticas públicas que ajudam a nossa juventude para desenvolver. Esta é a pobreza. A maior pobreza é quando nós temos um país que tem tudo para dar certo. Olha lá.
E eu estava a ver ontem as informações trazidas pela Deloitte, que Moçambique poderá arrecadar cerca de 100 mil milhões de dólares com o gás natural. Mas nós não comemos gás, nós comemos comida que vem da machamba. Este país tem 36 milhões de terras aráveis para a gente podermos produzir. Batata vem da África do Sul, tomate vem da África do Sul. Vocês sabiam as potencialidades que Catuane tem na produção de tomate? Vocês sabiam as potencialidades que Choco tem na produção de tomates? Vocês sabiam as potencialidades que a Angônia, na província de Tete, tem para a produção de cereais? Vocês sabiam as potencialidades que Niassa tem para a produção de leguminosas? Hoje em Moçambique, só para terminar, temos uma fronteira. Vocês sabem onde é que nós temos a fronteira? É Rio Save. De forma deliberada, significa que a produção de norte não vem para sul. Queremos combater a pobreza absoluta. Em Moçambique temos uma fronteira. Isso é de conhecimento do Estado moçambicano. Temos a banana produzida ali, a manica. Manica é potencial na produção de bananas. Temos o milho produzido ali em Tete. Temos todo tipo, não é de cereais, frutas produzidas, mas quando você chega no Rio Save, uma coisa que está sendo feita de forma propositada pelo governo de Moçambique, tudo isto é para acabarmos com a pobreza. É por essa razão que este país continua pobre. Resumindo, liderança. Ponto final. Obrigado, presidente João Massango. Doutor Cremildo, há jovens que são pobres e a sua estrutura familiar também é pobre. Qual é a solução para estes jovens? Bom, a solução para este jovem passa necessariamente pelas políticas públicas para a juventude, não é? Precisamos de alguém que vai potencializar o capital humano, porque uma vez que nós temos muitos jovens, mas infelizmente não são aproveitados como deve ser. Mas só para não manter a isso, eu acho que nós precisamos de alguém que vai dizer, epa, pessoal, nós escrevemos na Constituição da República que a agricultura é a base, não é? E hoje 70% da população em Moçambique vive na base da agricultura, mas é uma agricultura de substância, quer dizer, fez hoje, comeu, acabou. Precisamos de alguém que vai dizer, vamos lá apostar no agronegócio, por exemplo, não é? E vamos investir, por exemplo, em abrir estradas para os agricultores conseguirem escoar os produtos para o mercado interno. Precisamos de alguém que vai ter uma visão de, pessoal, precisamos acabar de importar tudo o que nós precisamos, até cebola e tomate. Vamos, a partir de hoje, produzir internamente tudo o que nós precisamos. Olha, na minha visão, nós nem precisamos, às vezes, eliminar o petróleo. Pode avançar, não tem nenhum problema. Nós temos florestas, temos águas e águas que matam pessoas anualmente e não sabemos o que fazer com elas. Tudo isso, quando nós falamos de liderança, é que não é um cidadão assim individual, de forma subjetiva. Tem que ter alguém que de forma objetiva direciona, não é, os caminhos que uma nação deve percorrer para chegar à prosperidade. Então, enquanto não existir isso, infelizmente, este país vai continuar do jeito como está. E finalizando, aqui não se trata de Renamo ou Frelimo como tal, porque acredito eu que mesmo se a Renamo subisse hoje, não teria quadros suficientes para poder fazer face. Trata-se necessariamente, não é, por alinharmos as ideologias que um país deve seguir, tanto econômicas, para poder fazer face à fome. Eu, só para terminar, saio de um distrito, sabe que saiu uma notícia há muito tempo, nem há muito tempo, Massango que é político sabe disso, em que pessoas comiam raízes de árvores não propícias para a alimentação. Por isso que eu falo com muita dor sobre este tema. Não é um tema que temos que levar do ânimo leve. A questão de fome é um problema sério no país. Então, nós temos que fazer com que os ricos tenham uma pausa e deixar que aqueles que são pobres de verdade também tenham oportunidade de crescimento. Então, quem pode fazer isso é alguém com capacidade de desenhar um novo país e não este que nós vivemos hoje. Obrigado, psicólogo. Para fechar mesmo, por que Moçambique continua pobre? Em 30 segundos, para passarmos para o reverendo também para deixar uma mensagem.
Bom, Moçambique continua pobre porque somos empobrecidos. Na minha visão, essas pessoas pobres que o reverendo faz menção são empobrecidas porque não está a criar condições para que elas possam ter a prosperidade. Não estamos a dizer que o Estado tem que sair, dar dinheiro ou Bolsa Família. Eu acho que vai mais que isso. Nós queremos um Estado que possa fazer bons negócios, boa política externa, de modo que qualquer jovem que esteja lá na zona rural não precise correr para grandes cidades, na pergunta que você colocava, achando que é aqui onde se tem vida. Tanto na cidade como na zona rural, hoje, na gíria, ou melhor, na linguagem de jovem, está a se arrastar. Por isso que você tem jovens que saem de lá para cá, depois chegam aqui e descobrem que a vida aqui é mais dura até do que lá onde tinha um pequeno pedaço que podia cultivar. Então nós precisamos de uma política que potencialize tanto as zonas rurais para que nós não precisemos sair de lá da minha terra Mabote para poder conseguir ter uma universidade. Eu tive que percorrer quilômetros para chegar aqui, porque não tem escola lá. Então, nós precisamos de uma política que possa responder de forma equitativa às necessidades dos moçambicanos em todo o país. E nós já temos um bom começo. Temos dinheiro que os nossos recursos vão produzir. Nós estamos a falar só de gás. Tem outros recursos que saem aqui, grafite, entre outras coisas que saem para potencializar. Então, nós temos que ter a capacidade de transformar estes recursos, como disse o Massango, em prato de comida, em educação de qualidade para qualquer jovem em qualquer canto deste país. É doloroso você sair daqui, entrar só um pouco, mesmo aqui, Massacre, encontrar jovem que nem chinelo consegue ter, encontrar um pai que não consegue alimentar a família. Isto é doloroso. Então, nós precisamos tomar a consciência de que estamos numa situação de uma iminente destruição como país, estamos numa situação de fome, estamos numa situação de risco e precisamos mudar. E quando nós tomarmos essa consciência, aí nós vamos nos revoltar. É necessário que nós tenhamos revolta pessoal e coletiva para mudar de forma substancial a situação que este país se encontra. Obrigado, doutor. Cremildo, reverendo, 30 segundos, estamos mesmo na hora do PCA. 30 segundos, só para fechar. 30 segundos, por favor, uma mensagem para todos. Quero agradecer a todos pela audiência, agradecer o painel que me acompanha. De facto, o tema é inesgotável. Precisamos de continuar a fazer, cada um de nós, as suas devidas reflexões, mas eu quero, assim, só um jeito mesmo de fecho, dizer que naquilo que você faz, seja o melhor. Por vezes a gente precisa de assumir aquilo que são as nossas responsabilidades individuais e não deixar apenas com que outros tomem as rédeas do nosso destino. E acreditamos que Moçambique, de fato, tem muita potencialidade e que Deus vai nos abençoar. Obrigado, reverendo Jesse Maloa. Presidente Mação, 30 segundos. 30 segundos. Olha, eu costumo ver na cidade jovens com calças rotas por opção pessoal, estilando, mas tem moçambicanos com calças rotas por pobreza. Yeah. Se eu tivesse a oportunidade de ver o nosso cameraman, está ali com uma câmara, com uma calça rota, por uma questão de opção. Mas em Moçambique tem pessoas que não têm calças, põem calças rotas, furadas, por pobreza. Esta pobreza é possível nós sairmos delas. E eu continuo a bater na mesma tecla. A questão da liderança. Este país tem de facto tudo para dar certo, mas uma das coisas que eu quero pedir aos religiosos: orem por este país, porque este país é de Deus, não é de ninguém. Atenção, este país é de Deus, é de Deus este país, não é de pessoas, essas que colocam em causa as outras pessoas por causa da ganância. Eu quero terminar agradecendo a presença aqui do reverendo, a presença aqui do meu amigo, o psicólogo, e que Deus o tenha esses homens, e também agradecer a todos os telespectadores que estavam a assistir a Massango e ao presidente desta televisão, Fred Josias. Muito obrigado. Obrigado, Dr. João Massango. Psicólogo, tem algo a deixar ou podemos? Não, obrigado. Obrigado, psicólogo Cremildo, obrigado. Nos comentários, nós vamos arranjar um dia para conversar sobre os pins
para sairmos de fato da pobreza, porque de facto a gente pode dar 1001 voltas. Se nós não descobrirmos o caminho secreto para se chegar às bênçãos divinas, o país não vai sair, mesmo que tenha toda a riqueza que tem, ou mesmo que seja tão pobre quanto seja. Se Deus não está no comando do assunto, não é possível. Que Deus abençoe. Obrigado, reverendo e mestre Gessi Maló. Obrigado, doutor, presidente João Mação. Obrigado, psicólogo Cremilda. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. Domingos, escrivão. Esse programa é um máximo, ensina muita coisa. Nosso muito obrigado. Verônica Kia, a minha parceira. O painel de hoje está recheado de conhecimento, cada qual com a sua tese, mais cheios de sabedoria. Obrigado, querida. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Deus abençoe.